Olá meninas, sejam muito bem-vindas a esta aula onde nós vamos falar sobre adesivo e seus componentes. Sim, adesivo é o nome formal. Ou vocês também podem chamar de cola. Cola é o nome informal, tá bom? Então, quando vocês quiserem falar tecnicamente adesivo, quando vocês quiserem falar de forma informal, aí vocês chamem de cola, mas tudo é a mesma coisa. Então, quais são os componentes químicos que existem no adesivo ou na cola? Existem diversos componentes, tá? A primeira informação aqui que é muito relevante e importante é que nem todas as colas, eu diria nem todas não, todas as colas, não dizem quais são todos os elementos que estão compostos dentro dela, tá? Então, a grande maioria só mostra os principais elementos. Então, sim, vocês, leges, trabalham no escuro quando se fala dessa questão. Então, por exemplo, quais são os principais elementos dentro da cola de extensão de cílios? O PMMA, que tem uma função muito importante de reforçar o cianaquilato. A hidroquinona, que tem uma função também importante que evita a polimerização imediata do adesivo. O carbono, que também tem uma função importante que aumenta a resistência da cola e ele filtra as impurezas e ele é responsável também pela coloração, por isso que o adesivo ele tem a cor preta. E o cianacrilato, que é o principal componente, que é uma resina acrílica, ou seja, um plástico. Então é importante que vocês entendam quais são os elementos que possuem na cola. Cada vez mais o mercado se atualiza, então já existem colas que não possuem mais hidroquinona, então esse elemento, né, esse componente está sendo substituído, mas é importante que vocês entendam qual é a função de cada componente, o que cada componente faz, a sua importância, porque isso fará diferença principalmente quando houver assuntos, né, ou ocasionar acontecer situações, por exemplo, de reações alérgicas. É importante que vocês entendam sobre isso. Mas, para não confundir a cabeça de vocês, vamos falar sobre reações alérgicas nas próximas aulas. Vamos focar aqui na questão das propriedades da cola ou do adesivo. Então, falando do cianacrilato, que é o principal componente da cola, o cianacrilato só se torna eficaz quando entra em contato com a umidade. Isso aqui é uma informação bem relevante. Por quê? Porque diante disto que a cola tem que ficar num pote hermético, diante disto que a cola tem que ser protegida pela silica inteligente, que suga a umidade que entra quando você abre o pote hermético para pegar a cola e guardar. Enfim, tudo isso são pontos muito importantes que protegem o cianacrilato e automaticamente trazem maior vida útil à sua cola. Uma cola diz que após aberta ela tem validade aí de até 6 meses, o que torna esse cenário aí, a Camila, pela sua experiência, nunca aconteceu isso dela abrir uma cola e durar tanto tempo, mesmo protegida. Então a gente diz aí que uma cola dura em média de 1 mês e meio a 2 meses, dependendo da sua utilização e da sua proteção. Se você realmente proteger o seu adesivo, ele pode chegar a essa vida útil aí de 2 até beirando os 3 meses no máximo, não mais que isso, porque o cianacrilato ele vai degradando quando ele entra em contato com a umidade, tá bom? Então é inevitável esse contato do cianacrilato com a umidade, porque a gente abre a cola e a partir do momento que abriu já começa a entrar a umidade dentro do tubinho. Muito pouco, mas entra. Então toda essa preocupação não é em vão em proteger a cola o máximo possível da umidade para que ele tenha sua vida útil prolongada. Então o cianacrilato tem uma história bem interessante, né? Eu vou contar aqui para vocês. O cianacrilato ele foi descoberto acidentalmente em 1949 pelo químico Harry Coover nos laboratórios da Kodak. Coover estava tentando sintetizar plásticos transparentes para reparo de armas de precisão e notou que o cianacrilato grudava em tudo que tocava. Então vamos ao contexto histórico aqui. Estamos falando de 1949, um período pós-Segunda Guerra Mundial, com a iminência de uma continuação de guerra. Esse químico, Harry Coover, ele estava no laboratório da Kodak, lembrando que naquela época a grande maioria das empresas eram voltadas para esse setor armamentício. E aí ele descobriu essa substância quando estava reparando as armas. Descobriu que o cianacrilato grudava em tudo que tocava. Até uma informação interessante é que o cianacrilato passou a ser utilizado até para suturar peles de feridos. Então, de vez de costurar
colava a pele dos feridos. Só que o cianacrilato, foi a partir daí que foi descoberto que o cianacrilato ele não era compatível com o tecido humano. Porque com o passar do tempo, com o passar de dias, semanas, a pele das pessoas começaram a necrosar. E aí houve essa descoberta que o cianacrilato não era compatível com o tecido humano, o cianacrilato ele foi deixado de lado, né? Foi até que meio que banalizado, escondido, até que em meados de 1960 o cianacrilato foi patenteado para ser matéria-prima de uma supercola que mais tarde e até os dias atuais se chama Super Bonder. Então sim, o Super Bonder é feito de cianacrilato, assim como o adesivo de extensão de cílios. Opa, pera, calma, não é bem assim, tá? Não pense que a cola tem Super Bonder. Você já deve ter, se você já teve contato com a profissão, já teve contato com a cola, em algum momento você já deve ter sentido o cheiro de Super Bonder, mas calma que eu vou te explicar o porquê isso aconteceu. Não tem Super Bonder na cola de extensão de cílios, tá bom? Essa informação é muito importante e relevante. E vocês vão ver na aula de saúde ocular o porquê essa informação é relevante. Não vou dar spoiler, não vou me aprofundar muito, mas é importante que vocês entendam que o cianacrilato ele está presente no Super Bonder, né? Hoje é uma cadeia, uma variação, assim como também existe uma variação do cianacrilato, uma cadeia do cianacrilato presente na cola de extensão de cílios. Mas antes de ter essa variação, né, para existir essa variação, o cianacrilato precisou passar por um processo chamado de cromatografia. E o que a cromatografia faz com o componente, com a substância? Ela literalmente peneira essa substância. Então, explicando de uma forma bem didática, o cianacrilato foi colocado nessa peneira, foi peneirado e a partir daí nasceram novos elementos, novas cadeias, novos filhos, novos primos. Faça a alusão que você achar melhor para você ter esse entendimento, que é muito importante. Então, o cianacrilato passou a ter cadeias e cada cadeia passou a ter um nome. Então, aí, a partir daí existe o metilcianacrilato, o etil, o ester, o butilcianacrilato, entre outras cadeias. E aí, cada cadeia passa a ser utilizada para um fim específico. O etilcianacrilato passa a ser utilizado única e exclusivamente no Super Bonder. Então, o que tem no Super Bonder é o etilcianacrilato. Já o metil, o ester, o butil, passa a ser utilizado na cola de extensão de cílios. Sim, é depois desse processo de cromatografia que o cianacrilato começa a ter cadeias, e aí essas cadeias são utilizadas cada um para um fim específico, tá? Então, o que está no Super Bonder é uma cadeia que não é compatível com o tecido humano. O que está na cola de extensão de cílios são cadeias com seu nível de toxicidade menor e a partir daí se tornando compatíveis com o tecido humano. Então, meninas, não tem Super Bonder na cola de extensão de cílios. Super Bonder tem o etilcianacrilato, que não é compatível com o tecido humano. Vou dar um spoilerzinho aqui, hein? Na aula sobre saúde ocular, vocês vão conhecer uma história bizarra de menina, de uma profissional que não tinha conhecimento técnico que vocês estão acessando e achou que a cola tinha Super Bonder. E a partir daí, não vou falar mais nada, eu vou deixar para vocês ficar esse spoiler na aula de saúde ocular. Bom, então é importante vocês entenderem os elementos químicos que possuem na cola, tá? É importante vocês terem essa informação que, infelizmente, todas as colas, a grande maioria delas, não trazem todos os elementos que possuem na cola, só os principais. É importante vocês terem esse entendimento que cada substância tem a sua funcionalidade, tem a sua função. E as substâncias, né, a cola, o mercado de extensão de cílios está se atualizando constantemente, então a cola também está passando por esse processo, o adesivo. Então vocês já vão encontrar aí no mercado colas que não possuem hidroquinona, e é uma tendência do mercado retirar a hidroquinona das colas de extensão de cílios. Provavelmente vão inserir novos elementos químicos. Fiquem atentas, fiquem antenadas, estudem sobre a cola. Quando você domina a cola, você realmente atinge um nível de profissionalismo muito alto. Então estudem sobre, a Camila está passando muita informação para vocês. A Camila fez um curso específico para isso, para obter essas informações e poder disponibilizar essas informações para vocês. Então sugem, aproveitem essas informações, que tenho certeza absoluta que essas informações
também serão mais um passo para vocês serem diferenciadas, para vocês estarem no nível acima dentro da profissão. É isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.